Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Então, isso é muito prejudicial mesmo para clubes que têm bons elencos, boas reposições, como Palmeiras e Flamengo. Então vamos lá. Para onde precisa? Onde tem que contratar? Então, vejo que saindo o Michael, precisa ter uma reposição imediata. Tá. Vai precisar desse jogador de velocidade, um ponta, e aí se encaixaria muito bem o Cebolinha, caso o Flamengo... O Cebolinha não ia ser titular. Deveria ser, mas seria? Bom, pode até brigar por essa condição no lugar do Everton. Porque o Cebolinha, ele é um grande nome, né? Ele não está num bom momento no Benfica. Mas até aí, meu amigo, o Gabigol não queriam na Europa, no Flamengo arrebentou, o Pedro, que não estava indo bem na Itália, veio pro Flamengo, arrebentou. Esses caras têm dado certo. O Cebolinha na seleção foi muito bem, o Cebolinha foi bem na Copa América, foi bem, foi importante, né? É bom jogador, muito bom. Não está dando certo, não está encaixando lá no Benfica. Isso não quer dizer que não presta mais. Não tem nada a ver. Nada a ver. E volta para cá e joga muito. Só que aí se você traz o Cebolinha, assim, o Michael, ele é reserva, é um semi-titular, não vou dizer, é um semi-titular pela temporada que fez a passada, e por tudo isso que a gente está falando das ausências do Flamengo, por convocação, lesão, uma série de coisas, ele foi tomando conta com o Renato. Com o Renato. Ele foi bem demais. Mas sempre se olha para o Michel e se vê o Michel um reserva, né? O cara que vai entrar ali, vai dar conta do recado e tal, etc. Mas nunca se ventilou a possibilidade do Michel ser o titular. O Cebolinha, ele é um plus danado em relação ao Michel. O Cebolinha não é essa coisa de você olhar e falar, não, beleza, ele vai quebrar galho ali, ele é nosso semi-titular. O Cebolinha é um cara que ele vem para os clubes do Brasil para ser titular. Mas ainda assim, num primeiro momento, no Flamengo, a tendência é que fosse reserva. Então, mas é osso, hein? Não, é osso, mas... Ele precisa entender, então. Ele precisa entender. Porque é um investimento pesadíssimo, seria um investimento pesadíssimo para um reserva. É um reserva de super luxo. Mas é o Pedro pro Gabigol. É o Pedro, exato. Mas no caso do Cebolinha, eu vejo que ele poderia jogar até mais do que o Pedro. Diante de desfalques, de possibilidade de variação. E aí com um cara como o Cebolinha, você pode até pensar num time super ofensivo, com Pedro e Gabigol e dois pontas. Bruno Henrique de um lado, Cebolinha do outro. Ter um time mais solto quando não puder contar com a Arrascaeta. Então eu vejo que o Cebolinha é um cara para, até olhando, eu vou voltar para o futebol brasileiro, será que eu fico com receio de ser reserva no Flamengo? Não, mesmo que não tenha o status de titular absoluto, vai jogar demais, porque a temporada do Flamengo tem sido muito complicada por lesões, por desfalques em data FIFA, e o Flamengo precisa sim de pensar numa reposição imediata para o Michael caso saia. Então, prof, aí pro lugar do Michael, a gente tá nesse sonho E olha a gente falando de reposição imediata pro Michael, um jogador que era dado como escanteado, não deu certo, e numa temporada virou o jogo. Hoje o Michael é essencial pro Flamengo, um jogador muito importante, mesmo sendo reserva. Exatamente. Só uma coisa, você falou Ramon e... A posição, você falou Ramon e... Não, na zaga. Na zaga. Porque eu estou pensando aqui nessa transação se também vale a pena perder o Ramon, entendeu? Se isso acontecesse. A gente tá no mundo do C. A gente está no mundo das especulações, do que se falou, do que está rodando na imprensa portuguesa aqui e tal. Então, no mundo do C. Porque, obviamente, você vai falar, William, lógico, se puder Ramon por Cebolinha, é óbvio, né? Mas aí você vai cobrir super bem uma parte e deixar a outra muito defasada. Fala aí, prof, você chamou. Precisa combinar com o Benfica. É. Bom, primeiro que tem algumas reposições, acho que mais imediatas. A questão da zaga não se resolveu ainda. Com todos os problemas, problema físico do Rodrigo Caio, a questão, tudo bem, chegou o Davi Luiz, mas o Flamengo tem jogadores ali que foram contratados, que inclusive acho que já está na hora do Flamengo ver se tem futuro, né? Ou na zaga, caso do Léo Pereira, por exemplo, ou fica para ficar, ou transforma em ativo de novo para poder reinvestir. Não dá para outro ano ficar com jogadores tão caros num setor que não funciona. E insisto que eu pensaria em característica de jogo.
essas convocações tiram de uma vez Arrascaeta e Everton Ribeiro, o time fica órfão disso, já percebeu isso durante um ano, está na hora de pensar em um reforço nesse sentido, nem que seja mais modesto. Aliás, não é todo reforço que tem que ser galáctico. Se não der certo com o Everton Cebolinha, pode tentar uma coisa mais modesta com o Michael. Por exemplo, vou lançar um nome aqui. O William diz que acredita em Marinho. Eu ainda acredito em Marinho, mas com outra camisa. Talvez o Marinho fosse um nome para essa função do Michael. O cara que chega não precisa ser maior que o Michael. E bem mais quer barato. Quer fugir da encrenca com o Everton? Então, quer fugir da encrenca com o Everton Cebolinha, que o William levantou aí a bola, uma possibilidade de, um cara maior do que o que está saindo, começar a ter problema. O Marinho, acho que entraria nessa do Michael, sem grande barulho, um Marinho remotivado, que no Santos ele não está motivado, seria uma saída. Nem todo reforço para o Flamengo tem que ser reforço de ponta. De repente criou-se essa expectativa que para jogar do Flamengo tem que ser só aquele cara. De repente um cara como o Marinho resolveria essa situação de uma maneira muito mais racional do que o Everton Cebolinha. Tá dando sugestão aí, prof, né? Outro dia o Sormani sugeriu o João Paulo, goleiro do Santos, para o Flamengo. Agora ele sugere, estão querendo acabar com o Santos. É que a parceria Santos e Flamengo ela é maravilhosa. Pro Flamengo. Mas tem torcedor do Santos que não pro Flamengo, pro Flamengo, né? Pro Flamengo é uma parceria maravilhosa. Porque pro Santos veio Pará, veio Uribe, né? Não deu certo? O melhor que veio foi o Jean Lucas, né? Jean Lucas, que era volante e tal, veio, mas ficou pouco, vitrine e foi embora, né? Foi bom pro Flamengo também, foi ótimo pro Flamengo. Essa parceria funciona pro lado só, mérito do Flamengo, né? Mérito do Flamengo. Fala, ô Breila. Não, mas tem muito torcedor do Santos que faria festa o Marinho saindo, né? Tem ingratos como você, não valorizam como é que é? O trabalho do Marinho. Eu, ingrato? É. Mas eu falei que eu acredito no Marinho. Você deu umas cornetadas no Marinho. Não, claro, mereceu, mas isso não quer dizer que eu não acredito. Ah, bom. Eu acredito no Marinho. Mas no Flamengo também concordo com o Celso, encaixaria muito bem. Um jogador que tenha essa característica de ser ponta, de jogar pelo lado. O Flamengo precisa pensar assim nessa... Não é nem só por uma questão de reposição ao Michael. Quando o Bruno Henrique não jogava, o Flamengo tinha uma característica diferente, porque o Bruno Henrique não é só um ponta. O Bruno Henrique é quase um segundo atacante. E o Paulo Souza, certamente, mesmo que não jogue com Pedro e Gabigol, vai buscar muito essa aproximação de Gabigol e Bruno Henrique. Então, até para pensar nesses reforços, o Flamengo precisa observar no mercado jogadores que tenham também uma característica de não só se restringir a um jogador de velocidade, como é o caso do Cebolinha. Olha, o negócio é o seguinte, gente. Tem mais uma situação aí que ela precisa ser resolvida. Professor, o que é mais urgente? A gente está perguntando aqui, o que era mais urgente? Era o Arrascaeta ou não sei o quê? Era o Thiago Maia já está resolvido. O Arrascaeta já está resolvido. Agora, o que é mais urgente? Resolver essa situação do Michael, falando, pelo visto vai embora mesmo, e aí ter que achar essa reposição, ou resolver a questão do Andréas Pereira, professor? Eu acho que elas estão meio ligadas até nas comparações de preço, né? Eu estou achando o Andréas Pereira, sinceramente, muito caro. Talvez o Você caso está achando? Eu tenho certeza, prof. Todo mundo está achando, né? E estou achando também que esse descontão que o Flamengo quer, ele não vai conseguir, não. Pois é. Que desconto, hein? Como é que é? Isso aí é Black Friday, pô. É 20 por 8, é isso? É isso, mas isso aí é um negócio, né? Queima estoque. Isso aí não conseguem fazer. Não consegue fazer nem comigo, que sou um péssimo negociante. Nem negociando comigo você leva de 20 por 8. Então, eu tô achando muito, muito caro. Eu acho que as duas coisas têm a ver, né? Você precisa ver quanto vai conseguir com o Michael, numa comparação em quanto você vai dar no Andréas, porque o próprio mercado é regulado valorizando muito mais os atacantes. Eu estou achando esse valor muito alto pelo Andréas. Todo mundo está achando. Eu acho que é mais um caso, o caso Andréas, é um daqueles casos que o Brás chama de gelo no sangue, não é isso? Isso. Ele conseguiu bons negócios para o Flamengo com o gelo no sangue. Eu acho que esse é um caso para segurar mais. Acho que esse é um caso que o Flamengo não ganha nada acelerando. E o do Michael, acho que é até mais urgente para a questão da tranquilidade. Para acabar esse bochinche, né? Que o pessoal chama de bochicho, mas na verdade é bochinche. Esse burburinho,
Bom, o Michael vai sair, e aí, como é que... Então, resolver esse problema antes de tudo. E não fazer bobagem no caso do Andreas. Acho que esse descontão não vai conseguir. Mas algum desconto tem que ter, porque está muito alto isso para um jogador da posição dele. Mas uma coisa é desconto, outra coisa é queima de estoque. Né? Sabe? Mas por 20 milhões de euros o Flamengo não vai comprar o Andreas Pereira. 153 milhões de reais. Esse valor é inviável. Mas por 8 também não vai, não. Aí são 50 milhões de reais. Então, mas eu não duvido tanto que possa chegar próximo desse valor que o Flamengo pleiteia, não. De 8? O Flamengo tem o tempo a favor. 12 milhões, é menos de. É mais de 50% de desconto. Mas o Flamengo tem o tempo a favor. O Flamengo é até hábil da parte do Flamengo adiantar essas negociações, já dá ali, claro, bater na porta e aí faz a primeira oferta, não quer, então vamos segurar. E o próprio Manchester United, diante da realidade do mercado, se não receber nenhuma oferta até lá, e eu duvido que apareça nesses termos, nesses valores que o clube quer, vai acabar cedendo. Então o Flamengo acertou em dar esse primeiro passo. Muita gente até estranhou. Poxa, o Flamengo está fazendo um movimento agora pelo Andreas, mas já, o contrato só vence no meio do ano. Não, mas, o Flamengo já estava fazendo todo o movimento com a Arrascaeta, que dirá o Andreas, que é agora. Pois é, mas já precisa. Mas é inteligente trabalhar dessa forma, claro, porque com o tempo na negociação, o Flamengo ganha poder de barganha. E se aparecer algum outro clube que pague 20 milhões de euros pelo Andreas Pereira, que leve, porque não dá. Eu não acho que vai aparecer, não. Eu também não. Então o Flamengo jogou bem essa pedra ao antecipar a negociação. Poderia deixar a coisa, olha, chegou abril, o Andreas está jogando bem, vamos lá. Não, assumiu a necessidade de já olhar para o elenco e faz bem ao querer, ao demonstrar esse interesse imediato pelo jogador, primeiro, porque sai na frente, na fila de prioridade, o jogador já está ali, a vontade dele deve ser de permanecer, e segundo, que até lá, se o Manchester United não encontrar um comprador, o único caminho vai ser vender para o Flamengo. Vou te falar Por os isso argumentos. que eu acho, eu sou a favor do gelo no sangue. Mas olha, de 20 para 8, haja gelo, hein? Nossa. E haja sangue também. Meu Deus do céu. Mas dá. É o Polo Norte. Mas quem vai dizer isso é o mercado. Se o Manchester United não tiver pretensões com o Andreas Pereira, como que ele vai ser utilizado? É melhor você ganhar 8 milhões do que ter o jogador lá treinando, cumprindo o contrato. Se ele não tiver nos planos, acho que difícil. E se renovar o empréstimo? Será que é negócio? Então, pode ser a renovação de empréstimo no fim do contrato, pode ser uma alternativa. Mas seria mais negócio para o Manchester United emprestá-lo para algum clube de segunda prateleira da Europa? Valorizaria mais do que... ele seria mais valorizado para o Manchester United se ele jogasse numa segunda prateleira da Europa, mesmo num clube que não vai disputar título e tal, mas que tem um holofote, do que poder ser multicampeão aqui no Flamengo, disputar tudo, título ser importante, fundamental, um dos principais jogadores, como vinha sendo. A própria final da Libertadores, onde ele teve um erro crasso, ele estava jogando super bem. Eu vejo que há uma possibilidade de valorizá-lo jogando no Flamengo. Eu acredito que hoje a prioridade do Manchester United é vender e o Flamengo comprar também não é mau negócio. O Andreas Pereira é jovem, o Andreas Pereira ainda pode sair por uma negociação, mesmo que não seja para a Europa, a primeira prateleira, tem mercado ali em outros clubes, se jogar bem, se continuar ganhando título. Vou te dar um exemplo, o Pablo Mari estava escondido lá, era reserva. Se valorizou onde? Aí ele veio para cá, arrebentou, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, jogando muito. Dupla de zaga lá com o Rodrigo Caio. Valorizou, pra caramba. Então... Foi pro Arsenal. Já está indo, acho que ele foi para a Udinese agora. Foi para a Udinese porque não foi bem no Arsenal. Não jogou a quantidade de jogos que esperava e tal, etc. Não foi Mas chegou lá bem ranqueado. Mas chegou lá bem ranqueado. Ele foi para o Arsenal lá, não teve tanta oportunidade, etc. Não foi tão bem, já foi para a Udinese, né? De repente o exemplo do Pablo Mari é interessante para o Manchester United. Valoriza aqui e tal, depois negocia, enfim. Então, essa não é a regra, né, William? Não é a regra, mas essa acho não que é a regra. Na cabeça do europeu, isso é a exceção, né? Isso que aconteceu com o Mari é a exceção. E o Flamengo, se o Flamengo for renovar empréstimo, que renove e aproveite logo, porque a FIFA está de olho nisso aí. Logo, logo vai cortar número de empréstimos de clubes europeus, cortar renovação de empréstimos, limitar número de empréstimos para um clube só. A FIFA já está de olho nisso. E é um dos caminhos que o Flamengo foi fazendo esse time, né? Empréstimos, depois
compra, jogadores que estavam em baixa na Europa, de potencial, e foi indo assim. Eu acho o Flamengo Essa negociação é uma negociação a ser feita com muito cuidado, viu? Eu acho o Flamengo muito hábil. Acho que por 8 não consegue, talvez uns 12. Tem uma questão aqui que o Leão está me lembrando, e que é verdade, é isso aí, tem que pesar muito, porque o contrato dele com o United vai até 2023. Então, se você renovar um empréstimo, aí já era. Sim, já. Aí já era. Então, o United a prioridade vai precisar vender o André, vai ter que vender. Eu acho que o Andrés Pereira não vai ter oportunidade no United se voltar para lá, não vai ter grandes oportunidades, né? E aí eles vão querer vender. Agora, mas olha como o tempo joga a favor do Flamengo em todos os sentidos. Porque o Flamengo precisa também avaliar se vai valer a pena fazer um investimento pelo Andrés. E a questão é, como o André se recupera do erro na Libertadores, como começa esse ano, e aí o cara tá jogando bem, tá tudo fluindo, a tendência é que o Flamengo não, esse jogador vale. Mas caso ele não consiga jogar como jogou no semestre passado, como a diretoria do Flamengo vai justificar um investimento desse tamanho num jogador que ficou marcado por um erro em final de Libertadores? Então até para o próprio Andréas também, e aí o outro lado, o Andrés não jogando bem nesse semestre, ele não vai se valorizar, não vai se cacifar, receber uma proposta maior do futebol europeu. Então o Flamengo tem todas as cartas na mão para fazer um bom negócio. Então esperar para ver se o jogador rende bem, se recupera do erro na final e ver até que ponto ele pode esticar essa corda. E eu acredito que no fim o Manchester United vai ser obrigado a ceder pelos termos do negócio. Porque é o seguinte, até o meio do ano, a contar do meio do ano, vão faltar então 6 meses para ele poder sair livre do United. Para assinar o pré-contrato e o United não vai ganhar nada com ele. Essa é a regra. Sim, né? Ou vende ou não ganha nada. Se o Andrés arrebenta nesse semestre, jogando muito, vai ser a ponto de um time chegar e falar, Manchester, tenho 20 milhões de euros. Eu duvido. Não acredito que seja nesse ponto. Pode acontecer e aí o Flamengo não vai ficar meio engessado. Não tem como competir com uma primeira força do futebol europeu. Mas se o André jogar um futebol correto, o Flamengo entender que vale a pena pagar isso, eu não vejo que é impossível chegar próximo a esse valor de 8 milhões de euros. Por 8 é o dinheiro do Michael. Na verdade, aí tem 2 exageros, né? Que são aqueles exageros de começo de negociação. Então, o exagero dos 20 do United e tem o exagero dos 8 do Flamengo também. Vai ter que chegar num preço real. O preço real dele, na verdade, não é nenhum nem outro. O que o Flamengo não pode fazer é pagar, por exemplo, o equivalente, já que a gente está falando desse reforço tanto tempo aqui, seria o equivalente ao que vale o Everton Cebolinha, que é atacante. Isso o Flamengo não pode fazer. Por mais que o Andrés já seja testado e aprovado, fora o erro na final da Libertadores, mas foi um jogador aprovado. Né? Mas é um exagero, seria um exagero. Como seria um exagero também o Manchester já aceitar de cara esses 8. É começo de negociação. A favor do Flamengo. O Andrés Pereira está entre o Cebolinha e o Michael. Entre 20 e entre 8. Os argumentos do Flamengo. Imagina que você é o dirigente lá, Manchester United. Breiler, atenção. Investidor americano. Investidor lá e tal. Dólares e tal, uma grana. Tá o Michael. Aí chega Marcos Braz, Bruno Spindel. Mochilão europeu, vai lá. Muitos reais no bolso. Muitos reais. Para conversar em euro. E aí eles dizem o seguinte, olha, a vontade do atleta, ele quer ficar no Flamengo. Aí ele lembra do vínculo curto com o United. Vocês não vão vender? Vão perder. Então tá, janeirão. E aí eu tô de olho, hein? Porque se vocês não vender até janeiro, eu volto aqui, hein? Eu bato na porta aqui e eu levo sem pagar nada para vocês. Vou só me acertar com o jogador, né? As atuações abaixo da média em solo europeu. Eu falo, esse jogador aí para vocês não está rendendo. Está dando muito certo. Como é que foi? Mostra aí. Eu tenho aqui os números do Andrés Pereira com vocês aí em Old Trafford. Olha aí, ó. E de olha fato, como é que foi com os treinadores. De fato, foi uma carreira muito irregular na Europa. Agora olha aí aqui no Flamengo, né? Aí o Manchester vira e fala assim, então por que vocês querem? A gente quer porque lá no Brasil está dando certo. Aqui se eu sou o cara de lá. Boa, já é um bom argumento. Então por que vocês querem se ele não joga nada? Porque para nós não está dando certo. Para nós está dando certo, para vocês não. E aí tem mais uma aqui, ó, a necessidade inglesa de fazer caixa para ir ao mercado na janela de verão. E aí você vai chegar para ele e falar assim, seguinte, sei que vocês estão precisando de dinheiro aí, o United precisa se reforçar,
Cristiano... Aí o cara vira e fala assim, mas com 8 milhões a gente não faz nada aqui na Europa. Ô William, como é que é? Como é que é isso aí? Quer dizer, é o dirigente brasileiro com o bolso cheio de reais, falando pro inglês, eu sei que vocês estão precisando de dinheiro, é isso? Isso, exatamente, prof. Sim, exatamente. Vocês estão precisando fazer um caixa aí Entendi. para dar uma Entendi. reforçada no United. Vocês estão precisando ganhar título, meu. Pô, um time do tamanho do United e tal, a coisa não se encaixa, já gastaram o Cristiano, né? Você precisa entrar grana. Só que aí eu fico imaginando, olhando e falando assim, tá bom, precisa de dinheiro, mas com 8 milhões de euros aí não faz muita coisa aqui não, viu? E a torcida